É possível para pequenos produtores atuarem no segmento da fruticultura e terem um ótimo resultado em pequenas áreas? Como elaborar um bom projeto para que o produtor tenha um bom resultado na questão do desenvolvimento do pomar e na questão comercialização da produção dele? E quais culturas o produtor deve estar implantando para ter ótimos resultados no segmento da fruticultura? E hoje vou estar mostrando para você um pomar onde que a gente elaboramos para um produtor de pequena área. O total de área dele é de 3 alqueires de terra, onde que a gente utilizamos 3 culturas do segmento da fruticultura e vamos estar mostrando para você o resultado que a gente vem tendo nessa pequena propriedade. É possível sim, para você que tem uma pequena propriedade onde que você está querendo iniciar no segmento da fruticultura e ter um ótimo resultado, é possível sim, pessoal. Hoje estamos presentes aqui nesse projeto que a gente começou a elaborar para um pequeno produtor aqui na região de Mococa há 5 anos atrás, pessoal. Uma área total de 4 alqueiros de terra, onde que a gente utilizamos 3 alqueiros de terra só. O outro alqueiro de terra vai ser uma parte onde que vai ser desmembrado da propriedade. Então, em si, de parte em produção, a gente estamos utilizando apenas 3 alqueiros de terra. Comparado a grandes propriedades do segmento da fruticultura, 3 alqueiros de terra, pessoal, muitas vezes é muito pequeno, dependendo do que você for cultivar em certos outros tipos de cultura, como cultura da soja, cultura no milho, cultura do algodão, entre outras culturas que você precisa de uma demanda muito grande de terra para ter ótimos resultados. Para esse projeto, pessoal, a gente visamos mais a questão da região, clima e solo e a questão muito importante da comercialização voltado para esse projeto e voltado para esse produtor. Não adianta muitas vezes a gente elaborar um projeto para um produtor sem visar a questão comercialização. Como que essa cultura que a gente vamos fazer a implantação desse projeto vai estar sendo comercializada daqui a uns anos. Então a gente precisa observar a longo prazo e fazer um projeto voltado também para essa questão de comercialização. Para esse projeto a gente utilizamos a cultura do abacate, também utilizamos a cultura da tangerina polcã e também a cultura do limão siciliano. E vamos estar explicando para vocês o porquê dessa escolha dessas culturas e também mostrar o resultado que a gente vem obtendo para essa propriedade. Mostrar para você agora o resultado da primeira cultura que a gente implantou nesse primeiro alqueiro de terra, que é a cultura do abacate. A primeira coisa, o porquê utilizamos a cultura do abacate? Hoje em dia, na fruticultura, não tem como você pensar em fazer um projeto desse sem olhar para a cultura do abacate. Hoje, a cultura do abacate cada vez mais vem em expansão. Nada mais justo, então, a gente trazer essa cultura de forma correta para esse projeto. Aqui estamos utilizando a variedade do abacate raiz. E o porquê que a gente optou por essa variedade do abacate raiz e não optamos por outra variedade do segmento comercial de produção de abacate. A primeira coisa, pessoal, antes da gente iniciar esse projeto, o produtor, o dono dessa propriedade, ele já vem do segmento da fruticultura, então ele já tem um conhecimento entre as grandes redes de supermercado aqui no interior de São Paulo. Então ele conseguiu trazer uma rede de supermercado já através de um contrato para quando iniciasse a colheita desse pomar aqui, dessa propriedade dele, esse mercado já fizesse a compra dessa variedade do abacate raiz. O abacate raiz tem um preço muito mais elevado do que as outras variedades. Então a gente já tinha tranquilidade de ter um comprador para essa mercadoria. Então por isso que a gente optou pela questão do abacate da variedade raiz. Primeira coisa, pessoal, abacate raiz, grupo floral A. A gente tem 10% de uma outra variedade para a gente trabalhar com a polinização cruzada. Isso é muito importante no segmento comercial. Ainda mais que essa região não tem nenhum pomar de abacate perto do segmento comercial. Então a gente precisa ter uma outra variedade de abacate para que a gente tenha uma performance muito maior da polinização das abelhas. Questão de espaçamento, pessoal. Aqui a gente está trabalhando com espaçamento de 4 metros dessa planta para aquela outra planta ali, como vocês podem observar. 4 metros de distância. E de rua, pessoal, de uma rua para outra, a gente está utilizando 6 metros, como vocês podem observar. Dessa rua para lá, 6 metros. Optamos por esse espaçamento na formação do projeto, porque é um espaçamento onde que não deixa o pomar muito abafado, Isso traz uma melhor questão do controle de praga e doença e do desenvolvimento do pomar, e também se torna um pomar onde que a gente consegue colocar um pouco mais de muda de abacate,
porque a gente diminui, né, o espaçamento e a gente aumenta o número de planta, ou porque a variedade raiz permite essa questão de adensar um pouco mais o pomar. Esse ano de 2023 vai ser a segunda safra desse pomar aqui. Como vocês podem observar, está passando no seu período de floração. Então aqui a gente, daqui a alguns meses, a gente já vamos ter a safra 2024. Nessa região, diferente de outras regiões do Brasil, né, todo mundo sabe que o abacate, a questão da época que ele vai produzir é muito pela questão do clima da onde que está implantado esse pomar, porque quanto mais quente a região, mais rápido esse abacate se desenvolve, a safra antecipa. Para essa região onde que tem um clima um pouquinho mais elevado do que outras regiões aqui do interior de São Paulo, a gente conseguiu colher a primeira safra dele já no mês de março. Então a gente vamos iniciar a segunda safra dele já, onde que é um resultado muito esperado pelo produtor, que é o momento da colheita. A primeira safra dele, pessoal, conseguimos estar colhendo na faixa de 35 kg de abacate por planta. É uma média muito boa, principalmente para a variedade abacate raiz, que produz menos do que a variedade tropicais daqui. Geralmente um pomar de abacate raiz bem cuidado produz 200 kg de abacate, então é bem inferior. Então é um ótimo resultado para o primeiro ano. Para esse próximo ano agora, de 2024, a gente espera estar colhendo uma safra aí mais ou menos já do dobro do ano passado por quilo por planta. Então um ótimo resultado para esse projeto. E vamos agora mostrar um pouco para vocês do resultado da formação e vamos passar para a próxima cultura que a gente implantou para esse projeto, para esse pequeno produtor. Como vocês podem observar, 4 anos de idade esse pomar. Tudo muda certificado, tudo muda feito através de enxertia. É sempre bom ressaltar isso, que no segmento comercial a gente precisa trabalhar com mudas de boa qualidade, principalmente da variedade raiz. Quando você adquire uma muda dessa variedade de abacate de má qualidade, você pode ter certeza que você vai ter grandes problemas futuramente. E olha que espetáculo! A formação, folhas totalmente verdes, isso mostra pra gente a qualidade da questão do manejo do dia a dia, questão de praga e doença. Olha a formação estrutural da planta, 4 anos de idade, isso é sensacional. Dificilmente com essa idade a gente consegue encontrar pomares de abacate com essa formação. Já tudo trabalhado no sistema de poda. O abacate raiz, a gente vamos trabalhar um pouco mais forte na questão do sistema de poda do que as outras variedades. E esse é o resultado. Saindo do alqueiro de abacate, como vocês podem observar, e vamos entrar no segundo plantio, que é a cultura da tangerina, né, que é o alqueiro onde que a gente implantamos a cultura da tangerina, e vamos mostrar um pouquinho do resultado e o porquê que a gente escolheu utilizar essa cultura nesse projeto aqui. Em vez de estar usando apenas a cultura do abacate toda como exemplo, como vocês podem observar, a gente sai de uma quadra, né, onde que está implantado o pomar de abacate. Já entramos no pomar de tangerina polcã, né? A tangerina polcã tem um mercado bastante expressivo aqui no estado de São Paulo, como outras regiões do Brasil também. É uma cultura que o brasileiro aprendeu a consumir, né, e tem uma demanda muito boa pela essa cultura. E falando um pouquinho da questão desse projeto, pessoal, também voltado pela questão da comercialização da polcã. Aqui é uma região mais quente também, aqui a gente consegue antecipar um pouco a safra da tangerina polcã, e é uma região onde que a tangerina polcã se adapta muito bem. Então por isso que a gente escolheu trazer a tangerina polcã, e vamos mostrar um pouquinho do resultado, um pouquinho da questão do espaçamento que a gente tivemos aqui nesse pomar aqui. Como vocês podem observar, 2 anos e meio após plantio, e olha o resultado que a gente vem tendo. Ainda ela não produziu ainda, ela vai produzir na próxima safra agora, como vocês podem observar, utilizando mudas de enxertia, né, utilizando um bom cavalo na questão da formação da planta da tangerina polcã, porque o citro tem essa questão de você ter que utilizar um bom cavalo para que você tenha uma boa formação de uma boa planta. Nesse projeto, pessoal, utilizando o espaçamento, como vocês podem observar, o espaçamento de 4 dessa planta para uma outra planta, o espaçamento de 4 metros, dessa rua para outra rua, o espaçamento de 7 metros, como vocês podem observar, um espaçamento muito bom para a cultura da tangerina polcã. A gente poderia reduzir um pouco mais o espaçamento desse pomar aqui, mas a gente optou também
por estar fazendo um espaçamento um pouco mais menos adensado, para que a gente também não tenha o problema em questão de desenvolvimento de praga e doença, que na cultura do sítio também se desenvolve muito rápido. E para essa região, pessoal, onde que está localizada essa propriedade, a gente tem uma alta demanda de produção de sítio. Então a gente precisa ter um cuidado mais elevado para esse pomar, porque na questão, né, de desenvolvimento de doença de uma outra propriedade, está instalando para esse pomar aqui. E o resultado é muito bom, pessoal. Aqui nessa região a gente tem o período de safra da tangerina pocã de março até novembro. Então a gente consegue ter um longo período do ano onde que a gente pode estar trabalhando tranquilamente com o processo de formação dessa fruta e não estar tendo que colher tão antecipado ou tendo que colher a safra correndo, porque é uma região que tem um clima muito bom. Então aqui a gente tem essa possibilidade também de buscar ter uma florada mais antecipada, uma florada menos, né, por questão climática, onde que favorece demais. Quando eu lembrei você, quando a gente foi fazer o desenvolvimento desse projeto, antes da escolha da cultura que a gente foi trabalhar, a gente olhou principalmente para a questão de comercialização, mas também o clima da região também ajuda demais a gente trabalhar com a tangerina pocã. A tangerina pocã, em média, ela produz de 200 a 300 kg por árvore, então é uma ótima produção aí quando você faz um bom manejo, e é uma cultura onde que você tem demanda, e quando você tem demanda, você tem uma cultura que ela é rentável para a propriedade. Vou dar um tour aqui agora para vocês verem o resultado da formação. Como vocês podem observar, a formação, um pomar muito bem cuidado, né? O proprietário, após o projeto, segue certinho nossas recomendações, nossa programação de manejo, tanto parte nutricional como parte de pulverizações, sistema de poda. Então, um pomar de ótima qualidade, ó, como vocês podem observar. E isso traz uma ótima rentabilidade aí para a propriedade. E a gente sai de uma quadra e a gente já entra na quadra, né, que é o alqueiro da variedade do abacate raiz. Vamos dar uma volta agora na outra parte, que é a parte do limão siciliano. Chegando aqui agora no setor do limão siciliano, vamos mostrar para vocês como a gente estamos conduzido e como foi feito o projeto para esse setor, nesse alqueiro dessa propriedade. Vocês lembram que eu falei que a gente tinha introduzido 10% de abacate para fazer a polinização com raiz? A gente introduziu ele no meio do limão siciliano. Como vocês podem observar, aqui a gente tem a variedade do abacate Fortuna, né, com 3 anos de idade após o plantio. A gente resolveu estar utilizando essa parte aqui como a parte do setor da polinização, porque fica uma parte mais próxima do abacate e a gente consegue aproveitar essa parte do limão siciliano aqui juntamente com o abacate, que os dois conseguem trabalhar duas culturas sem ter nenhum tipo de competição e fazendo que aquela parte lá fique apenas com a variedade do abacate raiz. Falando um pouco agora do abacate siciliano, ele está com 3 anos de idade após o plantio, como vocês podem observar. Esse ano vai ser o primeiro ano de safra dele, então a gente estamos esperando já colher já nesse primeiro ano aqui faixa de 35 a 40 kg por planta. Então a gente estamos com essa expectativa de colheita. Falando um pouco do que a gente utilizou de espaçamento aqui, por questão de ter uma cultura do abacate introduzida aqui no meio, então a gente deixou um pouco mais de espaço, a gente não adensou mais. Dessa rua para essa outra rua aqui, como vocês podem observar, a gente vai ter 8 metros de uma rua para a outra, e de uma planta para a outra a gente deixou um espaçamento de 4 metros do limão siciliano, por essa questão de ter o abacate introduzido aqui no meio. Estamos com uma ótima formação na questão estrutural da planta, como vocês podem observar, né? Então a gente utilizou um porta-enxerto que fosse favorável, né, para a cultura do limão siciliano aqui. E o porta-enxerto, sempre lembrando, pessoal, que na escolha dele você tem que analisar o clima e o solo da região, e também na questão de outros pomares, da questão do sítio em volta dele. Se você não utilizar um porta-enxerto que vai agregar, né, na formação dessa planta, você acaba tendo um pomar de baixa produção por questão de desenvolvimento de praga, doença, uma planta que não se performa bem na formação da estrutura do limão. Então isso faz que a gente não tenha uma boa planta rentável na questão de produção futuramente. Isso é muito importante ressaltar. Sempre comprar muda certificada, como foi essa que a gente utilizou aqui nesse pomar.
Para a questão do período de safra para essa região, o período de safra do limão siciliano ele varia muito. Nessa região ele começa em abril, vai até em dezembro, sempre lembrando também dessa questão do clima quente antecipa, um clima mais frio a gente tem a possibilidade de atrasar um pouco mais a safra. E ressaltando, o limão siciliano já é aquela cultura que prefere um pouco de um clima ameno, né? Então por isso que a gente também fizemos essa introdução de ruas de pomares de abacate da variedade Fortuna, porque aqui já é um clima um pouco mais elevado, então isso faz que o limão siciliano tenha um pouco mais de dificuldade para desenvolver, nada que isso vai afetar a produção do produtor futuramente, dependendo, né, a formação do seu pomar. Futuramente a gente pode ter um pomar colhendo aí de 100 até 300 kg de limão siciliano, né? O limão siciliano ele produz um pouco mais do que o limão Tahiti. Então isso aqui é um pouco da parte do limão siciliano que a gente introduziu para essa propriedade. E vou dar um tour aqui agora para vocês verem a parte de performance do pomar. E olha a performance desse pomar, sempre lembrando que é muito importante o produtor seguir o cronograma, né, após o projeto para ter um ótimo resultado, senão fica difícil a gente poder colher um bom resultado. E como vocês podem observar, o produtor ele faz totalmente um bom acompanhamento. Aqui no meio a gente teve um cultivo de mandioca, né, o ano passado, então aqui ainda a gente não colocou nenhuma vegetação verde voltada para essa questão do solo. A gente vamos estar fazendo um projeto para o próximo ano agora, de a gente introduzir uma matéria aqui que vai agregar o limão siciliano. E como eu falei para vocês, ó, a gente tem um abacate no meio, que é o abacate que faz a polinização lá no outro lado, com a variedade do abacate raiz. Para finalizar, sempre bom ressaltar que qualquer projeto, para ter esse resultado, ele tem que ter um bom projeto de implantação, um bom projeto de comercialização, pensando futuramente. Fruticultura é longo prazo, nada se vem do dia para a noite nesse segmento. E sim, a fruticultura pode agregar para você que tem pequena propriedade aí. A cadeia da fruticultura são de pequenos produtores, onde que produtores conseguem trazer ótimos resultados para as suas propriedades através da fruticultura. E se você tem interesse em estar conhecendo um pouco mais do segmento da fruticultura, de querer elaborar um projeto para a sua pequena propriedade, conhecer um pouco mais da cultura do abacate, do limão Tahiti, limão siciliano, entre outras culturas do segmento da fruticultura, o meu contato vai estar na descrição. A nossa equipe está prontamente preparada para estar atendendo você aí, e onde que a gente pode conversar e escolher a melhor maneira para estar te ajudando aí. Vou deixar alguns vídeos na tela final sobre a cultura do abacate, sobre a cultura do limão siciliano e também sobre a cultura da tangerina polcam, para vocês estarem conhecendo mais de perto. Deixa o gostei no vídeo, isso ajuda demais a gente a identificar se você vem gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal. E se você é novo também, deixa o convite para vocês se inscreverem. Estamos com vídeos semanalmente, sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí no campo. Toda a honra e glória a Jesus Cristo.